Olá, galerinha, tudo bom? Hoje eu vou contar para vocês a história de um menino chamado Muzenza. Muzenza era um menino cheio de questionamentos, muito esperto, ele filosofa sobre tudo, inclusive como os bebês se fornam. Fornam? Como é que é essa história? Vamos ver? Andava por um canto assim pensativo, como quem havia encasquetado com a ideia que cansa a cabeça, mas não sai. Nem parecia o mesmo menino peralta e falante. Vivia calado. A ideia que lhe atormentava a cabeça nem era daquelas que se divide, que se troca com os outros de sua idade. Era ideia de menino só. Por isso mesmo, andava pelos lugares como uma sombra pequena e distante. A mãe já havia percebido o sujeitinho ali, meio perdido em seus pensamentos, falando com o vento, como diziam os mais velhos. Experiente, ela sabia que este era um daqueles momentos de solidão necessária. Tá cismado? Deixa o moleque, dizia ao marido. E desse jeito foram se passando os dias. Muzenza, esse é o nome do menino, ia pegar água no açude e seus pés, mesmo tocando firmemente o chão, pareciam pisar nas nuvens. Levava as cabaças para encher e muitas vezes retornava com as ditas vazias, sem sequer um pingo d'água. A mãe dava um daqueles seus sorrisos maliciosos e dizia com calma: "Eita, moleque avoado! Que passa contigo? Vai lá e me enche direito essas vasilhas, pois que preciso de fazer o almoço." E ria consigo mesma da distração do filho. O tempo foi passando e Muzenza parecia ainda não ter dado conta de resolver aquela sua filosofia. Passava horas a falar com os sopros do vento, a cheirar a areia de outros mundos que os ventos da caatinga traziam de longe. Esperto, Muzenza sabia sentir muitas coisas diferentes. Aprendera com seu avô paterno a perceber as mudanças que a natureza expressava nas diferentes estações do ano. Também com seu avô construíram um relógio de sol sobre uma grande pedra que ficava no caminho da roça de mandioca. Sua mãe era neta de escravos e seu pai de índios tapuia. Muzenza tinha muito que aprender sobre a natureza de sua terra, mas já sentia o cheiro da chuva que caía no litoral e que, no entanto, ali era tão rara que tinha gente que vivia uma vida inteira e não via um pingo que caísse daquele céu na terra. Mas Muzenza sabia sentir seu cheiro e por isso conseguia muito bem imaginar como seria uma chuva, um chuvaréu, uma tempestade. Sabia disso também porque era um menino curioso e apaixonado por ouvir as histórias que os mais velhos contavam enquanto fumavam seus cigarros de palha. Sentava-se perto deles e escutava. Fechava seus olhinhos morenos e ficava a imaginar, a colorir com as palavras que ouvia sem giz ou canetinha as folhas em branco de seus pensamentos. Imaginava tantos mundos, Muzenza. E assim, desse jeito meio solto e muito simples, iam se criando na sua cabeça de menino as imagens que alegravam seus dias e suas noites, sua riqueza interior. Riqueza incapaz de ser medida e que jamais alguém lhe poderia roubar. Assim, ia crescendo o pequeno Muzenza. Suas ideias, seus pensamentos, suas filosofias de menino. Mas e aquela filosofia não resolvida? Pois é, bem que chegou um dia em que o menino, cansado de cismar, chegou assim de supetão para a mãe e disse, sem ponto, sem vírgula, sem um pedacinho de pausa que a salvasse da pergunta fatal: "Escuta, como é que se fornam os bebês?" "Hã?" devolveu a mãe meio zonza.
Eu só queria saber como se fornam os bebês. A mãe respirou. Ele finalmente queria saber sobre os bebês. Afinal, revelaram o motivo de tanta conversa com o vento. Então você quer saber como se formam os bebês, certo? Não, mãe. Quero saber como se fornam. Formam, Muzenza, como os bebês se formam. Como se formam, mamãe, eu já sei. Quero saber como se fornam, com N. Sabe? Como assim? Como que você sabe? Replicou a mãe surpresa. E o menino foi explicando devagar e pausadamente, como se falasse a uma criança. Os bebês são como umas flores miúdas que se preparam para fazer a festa das flores no alto das árvores. Precisam de virar flor, coisa que leva tempo, mas os bebês não têm árvore para dar alimento e fazer com que eles cresçam. Então, é para isso que entram na barriga da mãe. Entram para se formar, ir crescendo, crescendo, até que estejam de bom tamanho para sair e continuar a crescer aqui fora. Isso já sei, já reparei bem, que não sou besta nem nada, mãe, mas ainda não consegui foi entender como se fornam. E olha que já matutei muito. Como que entram no forno da barriga? Porque é forno, né? Pensa só, se quero comer beiju, tenho que botar no fogo a farinha, esquentar, esperar ela amolecer para juntar os grãozinhos, ficar macio. A barriga tem um fogo que a gente não vê, que fica de dentro, do lado do avesso da mãe. É por isso que abraço de mãe é tão bom que esquenta a gente, porque a mãe tem um fogo do lado de dentro, entende? Por esse fogo de cozer os bebês, é que eles devem ir para a barriga, pois se ela é fechada, é forno. Então, os bebês se fornam lá, maninha. Vão esquentando do calor de se preparar para nascer, se cozendo. Cozidos, prontinhos, saem de lá na mão das velhas que sabem tirar eles, as parteiras. Agora me diga, como se fornam? Como que entram lá? Assustada da sabedoria do filho, boba de sua poesia, a mãe buscou bem dentro de si a resposta. Parou um tempo. Não sabia o que dizer. Dessa vez, foi ela quem ficou a falar com o vento, a pedir ajuda, pois sabia que esta não era nem de longe uma pergunta fácil. Era uma filosofia de menino e ela não podia estragar tudo. Teve medo, teve susto, teve até vontade de inventar coisas malucas que pudessem adiar aquele crescimento, aquele tornar-se homem de seu filho. Mas não podia mentir e sabia disso. Então, buscou a resposta mais honesta que conhecia. Quem coloca os bebês lá dentro, filho, é o vento. O vento? Assustou-se Muzenza incrédulo. Sim, ele mesmo, o vento. Não qualquer vento, mas um em especial. É o vento do amor. Um vento de tempestade, de temporal, destes que andam em falta por aqui, mas que quando caem fazem a lavoura farta. Fazem o milho brotar a estação toda, sem que precise chover mais nunca naquele ano. É chuva de vento. Um vento que apaixona o homem da mulher e a mulher do homem. E os dois dançam e se namoram. Fazem uma dança especial, dança de amor. É uma beleza, filho. Daí, é nesta tempestade de amor de homem e mulher que os bebês se fornam, como você queria saber. O menino entendeu, mas não por completo. Foi necessário ainda um bocado de tempo para que compreendesse as palavras que ouvira. Ele muitas vezes precisou pensar novamente naquele assunto. O tempo foi passando
descansando. E foi assim que, sem perceber, Muzenza cresceu. Não de uma só vez, nem de uma hora para outra. Ele cresceu um pouco. Mesmo quando já era bastante grande, até mesmo adulto, ele pensou naquele dia e na conversa que tivera com a sua mãe. E cada vez que repensava, entendia um pouco mais aquela história dos bebês e crescia. Crescia nos seus pensamentos, na sua forma de ver e de entender o mundo, porque mesmo um homem bem grande tem as suas filosofias. Lindo livro, né? Esse livro é da Adriana Morgado, uma conhecida nossa, e as ilustrações são do Miguel Carvalho e a editora Zit. Muito lindo, né? Filosofia de Menino. Um beijo, queridos, e até a próxima.